Imagine estar em uma cidade à beira da destruição, com inimigos cercando suas muralhas e o caos prestes a explodir. No meio disso tudo, um homem solitário, chamado Jeremias, grita por atenção, avisando que o fim está próximo. Ele não é ouvido, é perseguido e rejeitado. Esse é o cenário devastador da queda de Jerusalém, e neste vídeo você vai descobrir como o profeta Jeremias previu o desastre e foi ignorado até o último momento. Neste vídeo, você vai mergulhar na história real de uma das maiores tragédias da Bíblia, entendendo como Jeremias enfrentou o sofrimento por dizer a verdade. Vamos explorar os momentos mais tensos de sua vida, o impacto de suas profecias e o que isso tem a ver com sua própria jornada de fé e resiliência. Ao assistir, você não só vai aprender lições valiosas sobre perseverança e coragem, mas também sobre como discernir a verdade em tempos de crise. Se você busca entender como as histórias bíblicas podem trazer lições para a nossa vida hoje, este vídeo é para você. Vamos juntos descobrir o poder de uma voz solitária que, mesmo rejeitada, mudou o curso da história. Antes de continuarmos essa incrível jornada, quero pedir a sua ajuda. Se você está gostando desse conteúdo e quer aprender ainda mais, não esqueça de deixar o seu like. Isso me ajuda a continuar trazendo mais histórias fascinantes para você. E claro, se ainda não é inscrito, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Jeremias nasceu em uma época em que o reino de Judá se encontrava em declínio. A fé de seu povo estava enfraquecida, e os governantes, longe de buscar a orientação de Deus, se entregavam à corrupção e ao engano. Nesse contexto, Deus escolheu um jovem, filho de um sacerdote, para ser a voz profética em um momento crítico da história. Jeremias, ainda adolescente, recebeu um chamado divino que mudaria para sempre o curso de sua vida. Antes de formá-lo no ventre, eu o conheci. Essas palavras ecoaram na mente de Jeremias quando ele ouviu o Senhor lhe falar pela primeira vez. Deus o escolheu não por sua força ou habilidade, mas por sua disposição em obedecer. No entanto, Jeremias, como qualquer ser humano, sentiu o peso dessa missão. Ele sabia que seria um profeta de palavras duras, aquelas que nenhum rei ou líder religioso queria ouvir. O povo de Judá estava mergulhado em idolatria, e a mensagem que Jeremias trazia não era de prosperidade ou bênçãos, mas de juízo iminente. O jovem profeta, ao se deparar com o chamado, tentou resistir. Eu não sou capaz, disse ele a Deus, temeroso do que enfrentaria. Mas o Senhor insistiu, tocando em seu coração e garantindo-lhe que não o deixaria só. Desde o início de sua jornada, Jeremias sabia que a mensagem que ele teria que transmitir não seria popular. Ele seria um homem solitário, rejeitado por aqueles que devia salvar. Porém, sua missão estava clara: pregar a verdade, mesmo que isso lhe custasse tudo. Aos olhos do povo, Jeremias parecia um homem estranho, alguém que não se conformava com a situação. Ele não seguia a corrente de falsos profetas que prometiam paz, mas dizia que a única saída para Judá seria a rendição diante do Império Babilônico. Essa mensagem foi um desafio direto à confiança do povo em suas próprias forças e ao orgulho de sua cidade, Jerusalém. Quando o profeta começou a pregar, as palavras de Deus saíam de seus lábios como uma lâmina afiada, cortando as ilusões de seu povo. Jerusalém, a cidade santa, não era mais o que era antes. E o aviso de Jeremias era claro: a destruição estava por vir, caso o povo não se arrependesse e voltasse a buscar a verdadeira justiça. A princípio, Jeremias foi visto como uma voz isolada no deserto. Mas à medida que suas profecias se tornavam mais intensas e urgentes, ele logo encontrou oposição das mais altas esferas de poder. Sua luta não seria apenas contra as falsas crenças do povo, mas também contra aqueles que se opunham à verdade. O confronto com os reis e os falsos profetas estava apenas começando. À medida que Jeremias continuava a proclamar as mensagens de Deus, ele logo se viu diante de uma crescente hostilidade. O rei Zedequias, que governava Judá naquela época, estava desesperado para encontrar uma maneira de salvar o reino da ameaça babilônica. Porém, em vez de ouvir os avisos de Jeremias, ele confiava nos conselhos de falsos profetas que lhe diziam o que ele queria ouvir: Jerusalém será salva, não se preocupe, a Babilônia não vencerá. Os falsos profetas, que gozavam de uma posição confortável na corte, pregavam prosperidade e vitória, tentando convencer o povo e o rei de que Deus não permitiria a queda da cidade.
Mas Jeremias, ao contrário, sentia o peso da verdade que Deus lhe confiara. A destruição de Jerusalém era inevitável, a menos que o povo se arrependesse. Ele sabia que suas palavras não seriam populares, e isso o tornou uma figura cada vez mais isolada. A tensão entre Jeremias e os líderes de Judá se intensificou. Ele foi chamado diante do rei Zedequias, onde sua mensagem direta e dura ecoou nas salas do palácio. Se vocês não se submeterem à Babilônia, Jerusalém será destruída e vocês serão levados cativos. Mas o rei, cercado por conselheiros que não queriam aceitar a dura realidade, rejeitou a palavra de Jeremias. Em vez disso, ele preferiu ouvir os profetas que falavam sobre vitória e segurança. A oposição que Jeremias enfrentava não vinha apenas dos reis, mas também de seus próprios compatriotas. O povo, cansado das constantes advertências e desalentado pela ameaça iminente, começava a vê-lo como um homem de maus presságios, alguém que só trazia desesperança. Ele passou a ser perseguido, ridicularizado e chamado de traidor. Mas Jeremias se manteve firme, confiando que sua missão era mais importante do que a aceitação popular. O profeta não apenas enfrentava a recusa do rei e da nobreza, mas também a um crescente movimento de falsos profetas que se multiplicavam pelo reino. Um dos mais conhecidos, Anania, desafiou diretamente as palavras de Jeremias. Em um confronto público, Anania pregou que a Babilônia seria derrotada em breve e que os vasos do templo seriam devolvidos. Com um gesto dramático, ele quebrou uma vara de ferro, dizendo que era isso que aconteceria com a Babilônia. Jeremias, sem medo, respondeu com coragem: Amém, que assim seja, mas a verdade de Deus não se dobrará diante de nossas vontades. O Senhor diz que a Babilônia triunfará e Jerusalém será destruída. Esse momento público expôs ainda mais a tensão crescente entre os verdadeiros e falsos profetas de Judá. A luta de Jeremias não era apenas espiritual, mas também política. Ele sabia que sua mensagem de rendição não seria bem recebida, mas sua obediência a Deus era inquestionável. E, à medida que os falsos profetas continuavam a seduzir o povo com promessas vazias, Jeremias sabia que o fim estava perto, e que sua tarefa era cumprir a vontade de Deus, independentemente das consequências. À medida que o cerco babilônico se aproximava e o destino de Jerusalém se tornava cada vez mais claro, Jeremias se viu em uma situação ainda mais dramática. O confronto com os líderes do reino, agora impotentes diante da iminente destruição, tomou proporções extremas. Seu sofrimento estava apenas começando. O cerco de Jerusalém pelos babilônios começou com um estrondo. No momento em que as tropas de Nabucodonosor se aproximaram das muralhas da cidade, os rumores começaram a se espalhar. O povo de Jerusalém, já em pânico, via os sinais de uma destruição iminente. Mas, enquanto muitos se preparavam para lutar, Jeremias continuava a pregar o que ninguém queria ouvir. A rendição era a única maneira de salvar suas vidas. Os conselheiros do rei e os falsos profetas continuavam a dizer que uma vitória contra a Babilônia era possível, mas Jeremias sabia que o destino de Jerusalém estava selado. Jeremias foi mais uma vez chamado ao palácio do rei Zedequias, que já estava claramente desesperado. "O que você tem a dizer agora, Jeremias?", perguntou o rei, já ciente das palavras do profeta. "A cidade está sob cerco, mas você insiste que devemos nos render." Jeremias, firme em sua missão, respondeu com a voz inabalável: "Se vocês se entregarem à Babilônia, a cidade será poupada e vocês sobreviverão. Mas se lutarem, tudo será destruído." O rei Zedequias, pressionado pela elite que ainda acreditava em uma possível vitória, rejeitou mais uma vez as palavras de Jeremias. "Isso é traição", gritaram os oficiais ao redor do rei. Mas Jeremias, com o coração pesado, sabia que sua palavra vinha de Deus, e não havia nada mais importante do que obedecer àquela voz que o chamara. À medida que os dias se passavam, a fome e o desespero tomavam conta da cidade. As muralhas de Jerusalém, antes imponentes, agora pareciam pequenas e frágeis diante do poder do exército babilônico. Não havia mais esperança de escapar, mas ainda assim, o povo se recusava a ouvir a voz do profeta. O mercado estava vazio, as ruas desertas e o medo pairava no ar. Muitos corriam para os templos, rezando a deuses que não podiam salvar. A confiança em Deus estava perdida, e a vaidade de uma Jerusalém invencível desmoronava junto com seus próprios habitantes.
Em meio ao cerco, Jeremias foi mais uma vez perseguido. Os líderes da cidade, desconfiados de sua mensagem de rendição, o acusaram de traição. Sua segurança estava ameaçada e, ao invés de ser protegido, ele foi preso e levado para o calabouço do palácio, onde as condições eram horríveis. Mesmo na prisão, Jeremias não recuou. Ele continuou a profetizar, mesmo quando ninguém o ouvia mais. As palavras de julgamento e destruição saíam de sua boca com a mesma força, apesar das adversidades. Jeremias sabia que não havia mais volta. Ele estava em meio ao maior momento de sua vida, testemunhando o fim de uma era, o fim de Jerusalém. Cada dia que passava era uma prova de sua obediência a Deus, pois, apesar de ser ridicularizado e desprezado, ele não podia mudar sua mensagem. O juízo de Deus sobre a cidade era iminente, e as palavras de Jeremias estavam se tornando uma realidade dolorosa. O cerco babilônico não dava sinais de enfraquecer. As tropas inimigas se aproximavam cada vez mais e o pavor tomava conta da cidade. Mas, para Jeremias, havia um outro tipo de realidade que ele via: o plano divino, que não podia ser ignorado, que se cumpriria com ou sem a aceitação do povo. A queda de Jerusalém já havia sido escrita nas estrelas, e, por mais que ele tentasse avisar, nada poderia mudar o que estava prestes a acontecer. Com a cidade em ruínas e o cerco se tornando insuportável, a verdade que Jeremias tanto anunciou estava prestes a se concretizar. O rei Zedequias e seus conselheiros, agora sem opções, começariam a enfrentar o destino inevitável. Jeremias, apesar de preso e isolado, continuaria a ser a voz de Deus, ainda que sua mensagem se tornasse mais dolorosa a cada dia. À medida que o cerco de Jerusalém se intensificava e a cidade se aproximava do seu colapso final, a situação de Jeremias tornava-se cada vez mais desesperadora. Seu papel como profeta da verdade o havia colocado em conflito não apenas com os líderes do reino, mas também com o próprio povo que, desesperado por uma saída, o via como um traidor. A mensagem de rendição que ele proclamava não era o que as pessoas queriam ouvir, e o rei Zedequias, pressionado por seus conselheiros, não hesitou em prender Jeremias, acusando-o de causar tumulto e desânimo entre os cidadãos. Jeremias foi jogado em uma prisão imunda, uma cela subterrânea onde a escuridão e o silêncio reinavam. Sua saúde começou a se deteriorar, e o sofrimento físico foi imediato. Mas, mais doloroso do que as correntes que o prendiam, era o peso de ser rejeitado por todos ao seu redor. Ele não havia feito nada além de anunciar a palavra de Deus, e ainda assim se encontrava sozinho, isolado, e condenado a ver a cidade de Jerusalém se afundar em seu próprio destino. Sua alma se apertava a cada grito de desesperança que ecoava das ruas da cidade, onde as pessoas sucumbiam à fome e ao medo. Entretanto, a crueldade que Jeremias sofreu não se limitava ao confinamento. Em um momento de fúria, seus inimigos dentro da corte ordenaram que ele fosse torturado. Jeremias foi açoitado e lançado em um poço, onde seu corpo sofreu os rigores da violência. No entanto, mesmo durante sua tortura física, ele nunca vacilou em sua fé. Deus estava com ele, e as palavras que saíam de sua boca não eram suas, mas do próprio Senhor. Mesmo que a cidade se desmorone, eu permanecerei firme, pensava Jeremias, sabendo que sua missão não poderia ser interrompida. Ele acreditava que a verdade de Deus precisava ser ouvida, independentemente do preço que teria que pagar. A prisão e a tortura eram mais do que simples castigos, eram um reflexo do desprezo do povo por uma mensagem que não queriam aceitar. Jeremias, o profeta da destruição, estava agora um prisioneiro, mas sua força interior só aumentava. Ele não era um homem qualquer, ele era o portador da palavra de Deus. E, em seu sofrimento, ele entendia que sua missão era maior do que ele próprio, maior até do que a queda da cidade. Ele sabia que o juízo de Deus seria cumprido, mas que, apesar de tudo, ele continuaria a ser a voz do Senhor até o fim. Com a cidade em ruínas e a destruição consumindo Jerusalém, o pior estava por vir. No entanto, a visão de Jeremias não era apenas de desolação. Apesar de todas as adversidades e sofrimentos, ele ainda mantinha a esperança de que, após a queda, o povo de Israel teria uma chance de restauração. O juízo divino seria cumprido, mas a promessa de redenção ainda estava em jogo. Jeremias sabia que o fim de Jerusalém estava próximo,
Mas, ao mesmo tempo, ele carregava dentro de si a triste certeza de que a palavra de Deus se cumpriria, mesmo que isso significasse o sofrimento de seu povo. A cidade estava cercada pelas tropas babilônicas, e o caos tomava conta de cada esquina. Não havia mais esperança de resistência, e as autoridades de Judá, ainda presas às suas crenças ilusórias, já não sabiam mais o que fazer. As muralhas que outrora representaram a força de Jerusalém agora se mostravam inúteis contra o poder do Império Babilônico. As palavras de Jeremias tornaram-se cada vez mais verdadeiras conforme os dias passavam. Jerusalém será destruída, o templo será saqueado e o povo será levado cativo. Ele havia repetido em suas profecias, mas, para muitos, aquelas palavras pareciam impossíveis de se tornar realidade. Contudo, à medida que as tropas de Nabucodonosor se aproximavam ainda mais, o povo começou a sentir o peso da verdade que Jeremias havia anunciado. A fome se espalhava pelas ruas, o desespero tomava conta das famílias, e os murmurinhos de revolta contra o profeta se intensificavam. Foi então que a cidade caiu. Em um ataque devastador, os babilônios quebraram as defesas de Jerusalém e, com uma força avassaladora, invadiram a cidade. O Templo de Salomão, o símbolo da presença de Deus entre o povo, foi saqueado e destruído. Os tesouros sagrados foram levados, e o povo foi forçado a abandonar suas casas e sua terra. A cidade que um dia fora o centro da adoração a Deus agora era apenas uma sombra do que havia sido. Jeremias assistia a tudo de longe, agora liberado da prisão, mas seu coração estava partido. A verdade profética de Jeremias, que antes havia sido rejeitada, agora estava diante de seus olhos. O juízo de Deus havia se cumprido. Ele não podia se alegrar com o sofrimento de seu povo, mas sabia que a destruição de Jerusalém não era o fim da história. Deus, em sua misericórdia, havia falado sobre o futuro de Israel, e a promessa de restauração ainda estava em vigor. Após a queda, Deus levantaria uma nova oportunidade para o arrependimento e, eventualmente, uma nova esperança surgiria. Mas naquele momento, o profeta não podia deixar de sentir a dor pela queda de Jerusalém. O povo de Judá, agora cativo e em desespero, foi levado para a Babilônia, onde viveria anos de exílio. Muitos se perguntavam se alguma vez voltariam a ver sua terra natal, e o peso de suas ações parecia insuportável. Jeremias, mais uma vez, foi um observador do sofrimento, mas com uma fé inabalável no futuro que Deus prometera. No meio da destruição, Jeremias não era apenas um espectador da queda de Jerusalém. Ele era um homem com um propósito divino, e sua missão estava apenas começando. Em meio ao exílio, uma nova era para o povo de Israel se iniciaria, e ele seria uma das vozes que apontaria para a restauração. Após o cumprimento das profecias de destruição, a história de Jeremias não termina com a queda de Jerusalém. O exílio de Israel em Babilônia marca o início de um novo capítulo para o profeta, um capítulo de esperança e restauração. Jeremias, agora mais do que nunca, se tornaria o mensageiro da promessa de um futuro melhor, onde, apesar de toda a dor e sofrimento, o povo de Deus teria uma chance de renovação e reconstrução. Após a destruição de Jerusalém e o exílio do povo de Judá para a Babilônia, parecia que tudo estava perdido. Os israelitas, agora prisioneiros em uma terra estrangeira, estavam em completo desespero. Suas casas, sua cidade e o templo de Deus haviam sido destruídos, e muitos questionavam se algum dia poderiam voltar para sua terra natal. O sofrimento era imenso, e as lágrimas eram constantes. Os sonhos de uma nação livre e forte pareciam agora apenas uma memória distante. Mas, em meio a essa escuridão, Jeremias ainda tinha uma mensagem de esperança. Ele sabia que, apesar da calamidade, Deus não havia abandonado seu povo. Em um momento de grande dor, Deus se aproximou de Jeremias e lhe deu uma palavra de consolo e promessa. Por meio de uma carta enviada aos exilados, Jeremias proclamou que, embora o povo estivesse pagando o preço de suas iniquidades, Deus ainda tinha planos de restaurá-los. Vocês, que agora estão cativos, saibam que Deus tem um futuro para vocês. Ele ainda os ama e, ao final dos 70 anos de exílio, ele os trará de volta, escreveu Jeremias. A mensagem era clara. Apesar da dura realidade, a restauração estava por vir. Deus ainda tinha um plano para o povo de Israel, e esse plano não terminava com a destruição, mas com um renascimento. Jeremias transmitiu uma visão de um futuro onde o povo voltaria à sua terra.
reconstruiria Jerusalém e renovaria a aliança com Deus. A promessa de restauração não era apenas geográfica, mas espiritual. Deus, em sua misericórdia, prometeu um novo pacto com seu povo, um pacto que não seria como o anterior, quebrado por causa da infidelidade. A nova aliança seria escrita nos corações das pessoas, e Deus seria o seu Deus, e eles seriam seu povo. Essa promessa não era apenas para um futuro distante, mas algo que começaria a ser cumprido já naquele exílio. Jeremias falava sobre a transformação interior que viria com o arrependimento verdadeiro e a volta a Deus. A promessa de um futuro de esperança e restauração era um consolo para os exilados, que agora podiam ver além da dor do momento. Eles não estavam abandonados, e o sofrimento que estavam passando não era o fim. Mesmo na Babilônia, longe de sua terra e do templo, o povo de Deus ainda tinha uma razão para crer e esperar. E Jeremias, o profeta que sempre trouxe más notícias, agora se tornava a voz que anunciava a vinda de um futuro melhor, um futuro que só seria possível por meio do arrependimento e da renovação espiritual. A palavra de esperança de Jeremias foi um farol no meio da escuridão. Ele apontava para o futuro, lembrando ao povo que, apesar do exílio, havia algo maior à vista. Deus, em sua fidelidade, estava pronto para restaurar o seu povo. Enquanto os exilados começavam a vislumbrar a possibilidade de retorno e restauração, a jornada de Jeremias como porta-voz de Deus continuava. Ele não apenas anunciava o juízo e a destruição, mas também era o mensageiro de um renascimento espiritual e nacional. A promessa de um novo começo para Israel começaria a se concretizar, e Jeremias, como sempre, seria a voz que guiaria o povo nessa jornada. Após os 70 anos de exílio, a promessa de Deus começou a se cumprir. O rei Ciro da Pérsia, tocado pelo Espírito de Deus, proclamou um decreto que permitia o retorno dos israelitas a Jerusalém e a reconstrução do templo. Para os exilados, essa notícia foi uma luz no fim do túnel. A terra que haviam perdido, a cidade que haviam amado e o templo destruído agora seriam restaurados, e o povo de Israel poderia retornar ao seu lar. Jeremias, embora não estivesse mais entre os exilados, sabia que a restauração de Jerusalém não seria uma tarefa fácil. O retorno não significava que a fé do povo estava automaticamente restaurada, nem que a reconstrução da cidade seria livre de desafios. O povo, agora de volta à sua terra, enfrentava uma realidade de ruínas e dificuldades. Os edifícios estavam em pedaços, o templo ainda não havia sido reconstruído, e os inimigos ao redor de Jerusalém não desistiriam facilmente de tentar tomar controle. A obra da restauração seria lenta, e os desafios seriam muitos. No entanto, Deus não havia abandonado seu povo. A primeira coisa que os israelitas fizeram ao retornarem foi colocar Deus no centro de sua vida novamente. Mesmo com as dificuldades e adversidades, o primeiro passo foi reconstruir o altar, simbolizando a renovação da adoração a Deus. Este momento foi um marco para o povo de Israel, pois era prova de que a restauração espiritual deveria preceder a reconstrução física da cidade. Jeremias, agora mais velho e vendo a promessa de Deus se cumprindo, também sabia que, além da reconstrução física, o povo precisava de uma renovação interna. A restauração de Jerusalém não seria verdadeira se o coração do povo não fosse renovado. Ele continuou a ministrar ao povo, lembrando-os da importância de se arrepender e voltar-se para Deus de todo o coração. Deus queria mais do que apenas um templo reconstruído. Ele queria ver corações transformados, uma geração que não fosse mais idólatra e que vivesse em obediência aos seus mandamentos. Mas as dificuldades ainda persistiam. Os inimigos ao redor de Jerusalém, incluindo os povos vizinhos como os samaritanos, continuavam a ameaçar o progresso da reconstrução. O povo de Deus, agora retornando com grande entusiasmo, se deparou com a resistência e a hostilidade. As lutas eram intensas, e a reconstrução do templo e da cidade foi um processo longo e difícil. Muitos começaram a duvidar da viabilidade de uma Jerusalém restaurada, especialmente quando os resultados pareciam tão longe de serem alcançados. Foi nesse contexto que o Espírito de Deus levantou novos líderes, como Esdras e Neemias, que guiaram o povo na reconstrução não apenas das muralhas de Jerusalém, mas também de sua vida espiritual. Esdras, o sacerdote, trouxe de volta a lei de Moisés, e Neemias, o governador, organizou o trabalho para a reconstrução das muralhas da cidade.
Jeremias, embora em silêncio por muito tempo, viu a restauração de Jerusalém ganhar força com a renovação da fé do povo e a volta da obediência a Deus. Com o passar do tempo, a cidade começou a se reerguer das ruínas, e o povo viu a mão de Deus em cada vitória, por menor que fosse. A reconstrução de Jerusalém era um testemunho da fidelidade de Deus. Mesmo quando tudo parecia perdido, Deus havia cumprido sua promessa. A cidade que havia sido destruída foi novamente restaurada, e o templo foi reconstruído como um local sagrado de adoração. O exílio e a destruição tinham sido dolorosos, mas agora o povo estava experimentando a alegria da restauração. A restauração de Jerusalém foi apenas o começo de uma nova jornada para o povo de Israel. Embora o templo tenha sido reconstruído e a cidade tenha se reerguido, o trabalho de renovação do coração do povo continuaria. A verdadeira restauração, tanto física quanto espiritual, exigiria que o povo se mantivesse fiel a Deus e seguisse seus caminhos. A missão de Jeremias, embora agora cumprida em muitos aspectos, ainda ecoava nas gerações que viriam, lembrando-os de que, enquanto Deus restaurava, o arrependimento e a fidelidade continuavam sendo a chave para a verdadeira renovação. Com a cidade de Jerusalém finalmente restaurada e o templo reconstruído, a obra de Jeremias parecia ter chegado ao fim, mas, na verdade, seu legado estava apenas começando a moldar a história de Israel. O profeta, que havia sido desprezado e rejeitado por tanto tempo, agora era reconhecido como um mensageiro de Deus cuja voz não poderia ser ignorada. Apesar de não ter visto com seus próprios olhos a completa restauração, a mensagem de Jeremias sobre arrependimento e a promessa de renovação continuaria a ser fundamental para o futuro de Israel. Ao longo de sua vida, Jeremias fora chamado de o profeta que chorava, porque sua mensagem, por mais necessária, era frequentemente dolorosa. Ele não se alegrava com a destruição de Jerusalém, mas sabia que o povo precisava passar por aquele processo para ser purificado e transformado. Agora, olhando para o retorno dos exilados e a reconstrução da cidade, ele podia ver que, mesmo em meio ao sofrimento, havia sido feita uma purificação. Os corações endurecidos foram quebrantados, e o povo começava a se voltar novamente para Deus. Jeremias sabia que, embora houvesse muito trabalho a ser feito, o caminho para a restauração já havia sido aberto. O legado de Jeremias, no entanto, não se limitava apenas ao cumprimento das profecias de juízo e esperança. Sua vida e seus escritos continuavam a ser uma fonte de inspiração e aprendizado para as gerações que viriam. Ele ensinou que, em meio ao sofrimento, Deus nunca abandonaria seu povo. Ele mostrou que, mesmo diante da mais dura adversidade, o arrependimento e a obediência a Deus abrem portas para a restauração. Sua voz foi uma voz de advertência, mas também de consolo, e isso ecoou nas gerações seguintes. Durante os anos seguintes ao retorno de Judá, muitos enfrentaram dificuldades para reconstruir suas vidas e suas relações com Deus. Havia uma constante luta interna entre a fidelidade ao Senhor e as tentações de retornar aos velhos hábitos, como a idolatria e a rebeldia. Jeremias, embora já estivesse ausente da cena histórica, era lembrado e respeitado como profeta que nunca cedeu às pressões de sua época. Sua integridade e firmeza diante das dificuldades foram exemplos de como se manter fiel ao chamado de Deus, independentemente das circunstâncias externas. Nos escritos que restaram, os seguidores de Jeremias, como o profeta Baruque, foram fundamentais para preservar e divulgar suas mensagens. As cartas e profecias de Jeremias eram copiadas e distribuídas, e muitos continuavam a estudar suas palavras, reconhecendo que ele havia sido a voz de Deus em uma época de grande turbulência. Sua visão de um novo pacto, onde a lei de Deus seria gravada no coração das pessoas e não mais em tábuas de pedra, começou a se tornar realidade na vida do povo de Israel, especialmente com a chegada do Messias, cuja missão seria estabelecer essa nova aliança de maneira definitiva. Embora a restauração de Jerusalém fosse visível, a verdadeira mudança ainda exigia a transformação do coração do povo. Jeremias havia profetizado que Deus escreveria sua lei nos corações das pessoas, e isso se cumpriria plenamente com a vinda de Jesus Cristo, centenas de anos após o retorno do exílio. Jeremias, portanto, não era apenas um profeta para sua época, mas também uma figura que apontava para algo muito maior. Seu ministério de arrependimento e transformação prepararia o caminho para o Messias, aquele que traria a verdadeira e definitiva restauração para Israel e para o mundo.
Em última análise, o legado de Jeremias não é apenas sobre os eventos que ocorreram em sua vida, mas sobre a contínua relevância de suas palavras para o povo de Deus. Ele nos ensina que, mesmo no sofrimento, Deus tem um plano de restauração e redenção. Ele nos lembra que, mesmo em tempos de destruição, a esperança sempre permanece, porque Deus é fiel às suas promessas. E essa verdade se mantém viva para gerações que buscam andar nos caminhos do Senhor, buscando sempre a renovação de seus corações. Embora o período do exílio e da restauração de Jerusalém tenha sido fundamental para o povo de Israel, a obra de Deus não se limitou a esse tempo específico. O legado de Jeremias e a promessa de restauração apontam para a obra que Deus continuaria a realizar em toda a história de Israel, culminando no cumprimento das profecias messiânicas e na obra transformadora de Cristo. Embora Jeremias tenha vivido e profetizado em um período tumultuado da história de Israel, sua mensagem de arrependimento, restauração e esperança continuaria a ecoar por séculos. A promessa de um novo pacto, um pacto escrito nos corações das pessoas, encontraria seu cumprimento pleno nas palavras e ações de Jesus Cristo, o Messias prometido. Jeremias, em sua visão profética, não apenas previu o retorno de Israel do exílio e a reconstrução de Jerusalém, mas também apontou para algo maior, uma renovação espiritual que envolveria toda a humanidade, não apenas os israelitas. O novo pacto que Jeremias anunciou não se limitaria a uma mera observância de leis externas, mas se basearia na transformação interior das pessoas. Ele profetizou que Deus escreveria sua lei nos corações de seu povo, e isso só poderia ser realizado com a vinda de Cristo. Jesus, em sua vida e ministério, veio para cumprir essa promessa, oferecendo a todos uma nova maneira de viver e se relacionar com Deus. Em vez de seguir uma religião baseada em rituais e sacrifícios externos, Cristo trouxe a promessa de uma nova aliança baseada na fé, no arrependimento e no perdão. Quando Jesus começou a pregar, ele falou diretamente àqueles que estavam em busca de restauração e transformação. Ele não veio apenas para restaurar Jerusalém ou reconstruir um templo físico, mas para restaurar os corações humanos. Em sua morte e ressurreição, Jesus ofereceu o perdão dos pecados e a possibilidade de um novo começo para todos aqueles que se arrependessem e o seguissem. A obra de Cristo, portanto, foi o cumprimento máximo das profecias de Jeremias, pois ele não apenas renovou a relação de Israel com Deus, mas também abriu o caminho para que todas as nações pudessem ser reconciliadas com o Pai. Durante sua vida, Jesus também revelou a profundidade das profecias de Jeremias sobre o juízo de Deus. Assim como Jeremias teve que anunciar a destruição de Jerusalém, Jesus também falou sobre a destruição iminente da cidade, mas com uma diferença fundamental. Enquanto Jeremias viu a destruição como uma purificação temporária, Jesus apontava para a destruição definitiva de Jerusalém, como uma consequência da rejeição ao Messias e à nova aliança. Em Mateus 23, Jesus lamenta sobre Jerusalém, dizendo que, apesar de ter sido visitada por tantos profetas, a cidade se recusava a reconhecer o momento de sua visitação. Jesus, assim, cumpre o papel de Jeremias, alertando sobre as consequências do pecado e do afastamento de Deus. Mas, em meio à mensagem de juízo, também estava a promessa de restauração. Jesus, assim como Jeremias, não se limitou a anunciar a destruição, mas também falou de um futuro em que a verdadeira adoração a Deus aconteceria em espírito e em verdade. Ele ensinou que não era mais o templo físico ou a terra prometida que definiriam a relação com Deus, mas a fé genuína e a obediência ao seu espírito. Jesus, ao morrer na cruz, rasgou o véu do templo, simbolizando o fim da separação entre o homem e Deus. Esse ato de restaurar o acesso direto a Deus foi o cumprimento da promessa de um novo pacto, onde a presença de Deus não se limitava a um local específico, mas habitava nos corações dos que o seguiam. Os apóstolos, seguidores fiéis de Cristo, continuaram a proclamar essa mensagem de restauração e perdão. Pedro, Paulo, João e os outros, ao espalharem o Evangelho, foram testemunhas do cumprimento das palavras de Jeremias. Eles anunciaram que o novo pacto não se baseava mais na obediência à lei de Moisés, mas na fé em Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. A igreja primitiva, portanto, entendeu que a verdadeira restauração de Israel e do mundo não era uma reconstrução física, mas uma renovação espiritual que se espalhava por todos os povos, nações e culturas.
A palavra de Jeremias, com sua ênfase no arrependimento, na restauração e na esperança, foi completamente cumprida em Cristo, que ofereceu perdão e nova vida a todos os que creem. A profecia de um novo coração, onde a lei de Deus seria gravada, se concretizou naqueles que, através de Cristo, recebiam o Espírito Santo e viviam de acordo com a vontade de Deus. O legado de Jeremias, portanto, é uma ponte entre o antigo pacto e a nova aliança, uma mensagem que atravessou séculos e permanece viva até hoje. A obra de Jesus Cristo, como cumprimento das profecias de Jeremias, não só trouxe a restauração a Israel, mas também transformou o destino de toda a humanidade. A promessa do novo pacto, inaugurado na cruz, é o marco de uma nova era de reconciliação e renovação, uma era que continua a ser vivida e proclamada até os dias de hoje. Ao seguir os ensinamentos de Cristo e viver de acordo com seu Espírito, a verdadeira restauração, tanto individual quanto coletiva, continua a acontecer, levando todos a um relacionamento íntimo com Deus. O cumprimento das profecias de Jeremias em Cristo não se encerra com a obra redentora da cruz. Pelo contrário, essa obra inaugura uma nova esperança para o futuro, uma esperança que continua a se desdobrar na vida dos crentes e na história da Igreja. A promessa de restauração, que começou com Jeremias e culminou com Jesus, é uma mensagem viva e contínua. Ela não se limita a uma época específica, mas se estende por toda a humanidade, oferecendo um caminho de transformação espiritual e de renovação pessoal. A obra de Cristo abriu as portas para todos os que desejam experimentar a verdadeira restauração espiritual. Por meio do Espírito Santo, que habita em cada crente, Deus continua a escrever sua lei nos corações daqueles que se entregam a Ele. A mensagem de Jeremias sobre a purificação do coração, o arrependimento e a obediência a Deus não é algo do passado, mas uma chamada presente e futura. O novo pacto não foi apenas para os israelitas do Antigo Testamento, mas para todos os povos da terra, conforme anunciado nas Escrituras. O Evangelho de Cristo, como cumprimento das promessas feitas a Jeremias, é universal. No entanto, embora a restauração já tenha sido iniciada na vida de cada cristão, ela ainda não foi totalmente consumada. A renovação que começamos a experimentar agora é apenas uma antecipação do que virá no futuro. A verdadeira e completa restauração, como prometido, acontecerá quando Cristo voltar em glória, quando Ele fará todas as coisas novas e estabelecerá seu reino eterno. Isso inclui a restauração da criação, do corpo humano, da sociedade e da relação perfeita entre Deus e a humanidade. A esperança que os cristãos carregam é uma esperança não apenas espiritual, mas também física e cósmica. O novo céu e a nova terra prometidos em Apocalipse 21 serão a consumação final dessa restauração. Enquanto isso, os cristãos vivem entre o já e o ainda não. O já se refere à restauração espiritual que experimentamos através da fé em Cristo, ao perdão de nossos pecados e à presença do Espírito Santo em nossas vidas. O ainda não se refere à esperança da plena restauração futura, que ocorrerá quando Cristo retornar. Essa tensão entre o presente e o futuro é fundamental para a experiência cristã, pois nos motiva a viver com fé e perseverança, sabendo que a restauração completa ainda está por vir. Vivemos em um mundo que ainda sofre as consequências do pecado, mas aguardamos com esperança a vinda de um novo tempo em que Deus enxugará toda lágrima e onde a paz reinará. O exemplo de Jeremias, como profeta fiel em meio a dificuldades, ainda serve de inspiração para os cristãos de hoje. Assim como ele foi chamado a anunciar a palavra de Deus em tempos difíceis, os seguidores de Cristo também são chamados a viver e proclamar a esperança da restauração, mesmo diante das adversidades. O sofrimento e a dor, como Jeremias experimentou, ainda fazem parte da vida do cristão, mas sabemos que eles são temporários e que, ao final, todas as coisas serão restauradas. A missão de anunciar o Evangelho, a mensagem de arrependimento e transformação, permanece em pé até o retorno de Cristo. Assim como Jeremias foi um portador da palavra de Deus para seu tempo, nós também somos chamados a ser portadores dessa mesma mensagem para o nosso tempo. Jeremias apontou para a restauração de Israel, mas também para a restauração espiritual de todos os povos. Sua visão se estende além de sua própria geração, apontando para a obra de Cristo, que se ofereceu como sacrifício perfeito para que todos, independentemente de sua origem ou história, pudessem ser reconciliados com Deus. A verdadeira restauração não é apenas uma mudança nas circunstâncias externas, mas uma transformação do coração, uma nova criação que Deus realiza em cada um de nós.
Essa restauração começa agora, enquanto seguimos a Cristo, e se completará na volta dele, quando Deus finalmente removerá o pecado, a dor e a morte para sempre. A mensagem de Jeremias sobre a restauração de Jerusalém não se limita ao passado, mas é um convite contínuo para que todos busquem essa restauração pessoal e coletiva em Cristo. E à medida que aguardamos a consumação final dessa promessa, a vida cristã continua a ser uma jornada de fé, esperança e amor, sabendo que a restauração total é certa, porque Deus é fiel às suas promessas. Enquanto aguardamos o cumprimento final da promessa de restauração, somos chamados a viver com uma esperança ativa, compartilhando a boa nova de Cristo e participando da obra de transformação que ele já iniciou. O legado de Jeremias, de arrependimento e renovação, continua a ser um convite diário para cada um de nós viver de acordo com a vontade de Deus, enquanto aguardamos a gloriosa volta de Cristo, quando todas as coisas serão feitas novas. A promessa de restauração, que começou com as profecias de Jeremias, alcança seu clímax no livro de Apocalipse, onde a Nova Jerusalém é descrita como o cumprimento final do plano de Deus para o seu povo. A visão da Nova Jerusalém, que desce do céu, ilustra a transformação não apenas de uma cidade, mas de toda a criação, restaurando o que foi perdido pelo pecado e estabelecendo um reino eterno de paz, justiça e harmonia. Jeremias, com sua mensagem de juízo e esperança, apontou para esse futuro glorioso, no qual a presença de Deus seria plenamente manifesta entre seu povo, e onde a dor e a morte seriam erradicadas para sempre. A cidade de Jerusalém, que para Jeremias representava tanto a desolação quanto a esperança de um futuro melhor, se tornaria, no fim dos tempos, um símbolo de perfeição e glória. Ao longo da história, Jerusalém sofreu invasões, destruições e reconstruções, mas a Nova Jerusalém, que será estabelecida no final dos tempos, será eterna e imutável. Apocalipse 21 descreve uma cidade que não precisa de sol ou lua, porque a glória de Deus a ilumina, e não haverá mais tristeza, nem pranto, nem dor. Essa cidade será o lugar onde o povo de Deus viverá em plena comunhão com ele, sem as barreiras do pecado que o separavam no passado. Essa transformação não se limita a um lugar geográfico, mas envolve a total renovação da natureza humana. O próprio Jeremias, ao falar do novo pacto, profetizou que Deus escreveria sua lei nos corações das pessoas. Esse novo pacto, cumprido por meio da obra de Cristo, levaria a uma transformação interna que resultaria em um relacionamento direto e pessoal com Deus. Em Apocalipse, essa transformação se concretiza quando Deus mesmo habita no meio de seu povo, tornando-se o centro de sua adoração e da vida diária. O pecado e a separação que antes existiam entre o homem e Deus serão removidos para sempre, e o homem viverá em plenitude com o Criador. A Nova Jerusalém também representa a total restauração da criação. O Apocalipse descreve um cenário onde não haverá mais mar, Apocalipse 21h01, o que simboliza o fim da instabilidade e do caos que o pecado trouxe para o mundo. A criação, que foi corrompida pela queda de Adão e Eva, será restaurada e renovada, refletindo a perfeição e a ordem que Deus originalmente planejou. A terra, os céus e os corpos humanos, que antes estavam sujeitos à decadência, serão transformados para viver de acordo com a vontade de Deus, em perfeita harmonia com Ele e com os outros. O cumprimento final da promessa de Jeremias não será apenas a restauração espiritual, mas uma renovação física e cósmica. O pecado afetou não apenas a humanidade, mas toda a criação, e a promessa de restauração abrange todos esses aspectos. Como Jeremias falou sobre um novo coração e uma nova aliança, Apocalipse revela que a restauração final será também um novo céu e uma nova terra, onde Deus habitará com seu povo para sempre. Esse é o desfecho da esperança que começou com as palavras do profeta Jeremias e se estende até o futuro glorioso que todos os cristãos aguardam. Essa restauração final, no entanto, é mais do que um evento futuro. Ela começa agora, na vida de cada crente. Quando aceitamos Cristo como nosso Salvador, somos parte dessa renovação que já está em andamento. Embora a plena realização da Nova Jerusalém ainda esteja por vir, a transformação que Cristo traz ao coração de cada crente é um reflexo antecipado dessa restauração futura. A missão da Igreja, como corpo de Cristo, é viver em sintonia com essa nova realidade, proclamando as boas novas de restauração e convidando outros a fazerem parte do reino de Deus que está sendo estabelecido. A história de Jeremias, então, não é apenas uma lição sobre o passado de Israel, mas uma mensagem viva para todos nós hoje.
A restauração que ele proclamou começa no coração de cada indivíduo e culmina no dia em que Deus fará novas todas as coisas. A caminhada cristã, que começa com a aceitação do Evangelho, é um reflexo da obra de restauração que Deus realiza no coração de seu povo. Jeremias apontou para um futuro de esperança, e Cristo trouxe essa esperança para a realidade do presente. Em Apocalipse, vemos que a promessa de restauração não é apenas uma promessa para o futuro, mas uma realidade presente que se manifesta através da vida da Igreja e da transformação do coração de cada crente. A Nova Jerusalém, com sua glória e perfeição, será o cumprimento final de tudo o que foi prometido. Mas enquanto aguardamos essa realidade, somos chamados a viver como cidadãos dessa cidade celestial, vivendo em santidade, adoração e serviço ao Rei. A promessa de restauração de Jeremias, que começou com a destruição e o sofrimento, nos leva até o cumprimento final em Cristo e a Nova Jerusalém, onde a restauração será completa. O Evangelho de Cristo é o cumprimento da promessa de um novo coração e uma nova aliança, e enquanto aguardamos a volta de Cristo, vivemos como embaixadores dessa restauração, esperando pelo dia em que todas as coisas serão feitas novas. A história de Jeremias nos lembra que, mesmo nos momentos mais difíceis, a esperança da restauração e da renovação nunca desaparece, mas nos impulsiona a olhar para o futuro com fé e confiança no que Deus ainda realizará. O que começamos a entender sobre a promessa de restauração, que foi proclamada por Jeremias e cumprida em Cristo, ganha uma nova dimensão quando refletimos sobre o futuro eterno que nos aguarda. A obra de restauração, iniciada na cruz e experimentada na vida de cada crente, terá seu ápice na eternidade, quando Deus, em sua misericórdia e poder, fará todas as coisas novas. A esperança da Nova Jerusalém, como descrita no Apocalipse, não é apenas uma promessa de algo que acontecerá no futuro distante, mas uma realidade que começa agora e se desenrola por toda a eternidade. No momento em que Deus transformar definitivamente o céu e a terra, a verdadeira restauração será visível para todos. A promessa de Jeremias, que era um farol de esperança para os israelitas, agora é uma esperança universal para todos aqueles que são chamados em Cristo. A realidade do novo céu e nova terra, como descrita por João em Apocalipse, revela que a restauração de Deus não é limitada ao mundo físico, mas também à dimensão espiritual. A cruz de Cristo e sua ressurreição oferecem a possibilidade de uma transformação radical. A morte, a dor e o pecado não terão mais domínio sobre aqueles que estão em Cristo. Deus mesmo será a luz que ilumina esse novo mundo, e sua presença será a fonte de toda paz e alegria. Não haverá mais separação, e a humanidade redimida viverá para sempre em plena comunhão com Deus. A promessa de Jeremias de um novo coração e uma nova aliança se cumpre plenamente quando, na eternidade, os redimidos viverão em perfeição, sem as barreiras que o pecado trouxe. A restauração definitiva será mais do que o perdão dos pecados, será a restauração total da relação de Deus com a humanidade. Para muitos, essa promessa de um futuro glorioso pode parecer distante ou difícil de entender, mas ela é, na verdade, uma esperança que começa aqui e agora, em nossa vida cotidiana. A promessa de restauração é um convite para vivermos com o coração renovado, em obediência ao chamado de Deus. Essa restauração não se limita a uma mudança externa, mas é uma transformação profunda do interior, algo que começa no momento da conversão e continua a ser desenvolvido durante toda a jornada cristã. Ao seguir a Cristo, cada um de nós experimenta um pedaço do futuro que Deus tem preparado para nós. O reino de Deus já está entre nós, e isso se manifesta na vida da Igreja, no amor entre os irmãos e na obediência à palavra de Deus. Essa transformação pessoal é apenas um vislumbre do que será visto em toda a criação. Apocalipse 21 descreve um mundo onde o sofrimento, a dor e as lágrimas são erradicados para sempre. A restauração final que Cristo trará não será apenas espiritual, mas também física. O universo inteiro será renovado, assim como os corpos daqueles que ressuscitarem, para que possam viver para sempre na presença de Deus. Não mais haverá separação entre céu e terra, entre o humano e o divino, pois Deus habitará com seu povo em uma relação de comunhão eterna. Esse é o cumprimento de todas as promessas feitas aos profetas, incluindo Jeremias, a restauração total, a nova criação e a vivência eterna com Deus. Essa realidade nos chama a viver com uma perspectiva diferente. Sabemos que a restauração definitiva ainda está por vir, mas isso não significa que devemos esperar passivamente.
Pelo contrário, somos chamados a ser agentes dessa restauração aqui e agora. Como a mensagem de Jeremias foi uma chamada ao arrependimento e à transformação do coração, o Evangelho de Cristo também nos chama a viver de acordo com os princípios do reino de Deus já estabelecido. A missão da Igreja é trazer a luz dessa esperança para um mundo que ainda sofre com o pecado e a dor. Somos enviados para anunciar que, embora o mundo atual seja imperfeito, existe uma esperança que transcende a dor e que a restauração de Deus já começou em Cristo e se consumará com sua volta. Enquanto aguardamos essa restauração final, somos chamados a viver como cidadãos da Nova Jerusalém, mesmo enquanto ainda estamos neste mundo. A Nova Jerusalém é mais do que uma cidade, é a presença de Deus entre seu povo. Cada ato de adoração, cada gesto de misericórdia e cada palavra de evangelho que proclamamos são uma antecipação dessa realidade futura. O cristão vive com a esperança de um novo começo, sabendo que, no fim, todas as coisas serão restauradas e a perfeita paz de Deus reinará. A restauração que Jeremias profetizou e que Cristo consumou é uma esperança que nunca falhará, e ela é a base sobre a qual nossa fé é construída. A vida cristã, então, é uma caminhada que olha para o futuro, mas que também experimenta, de maneira profunda e real, a restauração de Deus no presente. Em cada decisão de obediência a Deus, em cada gesto de amor ao próximo, em cada proclamação da Boa Nova, somos participantes ativos dessa restauração. O reino de Deus não é algo distante, mas algo que se estabelece em cada coração que se rende a Cristo. E assim, enquanto aguardamos a vinda de Cristo, nós, como igreja, somos chamados a viver na realidade de um céu e uma terra novos, onde a glória de Deus será finalmente revelada em sua plenitude. A mensagem de Jeremias, uma promessa de restauração e esperança, se cumpre de maneira plena em Cristo e se estende para todos aqueles que nele creem. A história da restauração de Israel, com todas as suas dificuldades e promessas, se torna uma narrativa de vida para cada um de nós. Ao olharmos para o futuro glorioso de Deus, nos lembramos de que já estamos vivendo a transformação iniciada por Cristo. A Nova Jerusalém, o novo céu e a nova terra não são apenas promessas distantes, mas realidades que já começamos a experimentar. E com isso, somos chamados a viver como portadores dessa esperança, até que Cristo retorne e traga a restauração completa e final para todos. Muito obrigado por assistir a este vídeo até o final. Espero que essa história tenha tocado seu coração e trazido novas reflexões sobre as incríveis lições da Bíblia. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas. E claro, inscreva-se no canal para não perder nenhum dos próximos vídeos, pois toda semana trazemos novas histórias que irão inspirar sua vida. Ative o sininho para receber as notificações e estar sempre por dentro. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá e que Deus te abençoe.